E aí, galera do primeiro ano, vamos lá para a correção da página 36, tá bom? São os exercícios de vestibular e a gente trabalha aqui com a função quadrática, aplicando aqui agora aos exercícios de vestibulares. Então, exercício 1, ele traz a seguinte situação. Vamos juntos. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisterna para capacitação e armazenamento da água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão é o volume em relação aqui ao T em minutos é menos 1, 43.200 T ao quadrado mais 3. Ele informou que essa é a expressão que representa o volume num tanque no instante T, tá bom? Então, o volume ele é em metros cúbicos e o instante T ele está em minutos. Muito bem. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja completamente esvaziado? Gente, então o volume tem que ser quanto quando ele está esvaziado? 0. Então, ele quer saber qual é o tempo em que esse volume vai ser igual a 0. Então, eu vou pegar toda a minha expressão aqui, que representa o volume aqui no instante t, em minutos, que vai ser igual a 0. Vamos multiplicar todo mundo por 43.200, só que negativo. Então, aqui vai ficar menos 1, que multiplica menos 43.200, dividido por 43.200. Daí agora, t ao quadrado mais 3, que multiplica menos 43.200. E aí, 0 vezes 43.200 é 0. Isso aqui a gente pode cortar, menos com menos fica mais. Então, vai ficar t ao quadrado menos. Aqui vai dar 0, 0, 6, 9, 12. Isso é igual a 0. Então, t ao quadrado é igual a 129.600. Agora, t vai ser igual a raiz quadrada de 129.600. Ah, professora, não é mais ou menos? Sim, mas como é um instante, não existe instante negativo, certo? O instante ele só é positivo, então a gente só considera o sinal positivo da raiz, ok? Então agora a gente vai fatorar esse número aqui, ó. Porque como é um exercício de vestibular, você não sabe o valor dessa raiz quadrada, então você fatora para que você consiga fazer com que fique com um número mais simplificado possível. Então, vai ficar dividido por 2, vai dar 0, 0. Aí, aqui vai dar 6. E aqui fica 4, 5, 48. 104, 48. Aí, aqui divide por 2 de novo. E daí, vai dar 3, 2, 4, 0, 0. Por 2 de novo. Que dá 16.200 por 2 de novo. Que dá 8.100. Aí, agora, dá para dividir, eu vou dividir por 3, tá? Por 3 vai dar 2.700, daí por 3 vai dar 900, daí por 3 vai dar 300, daí por 3 vai dar 100. Aí, eu divido agora por 2, que vai dar 50. Por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Cheguei. Então, agora eu só vou verificar se essa minha fatoração realmente dá 129.600, porque às vezes a gente pode errar, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse é um conjunto, esse é um conjunto, esse é um conjunto, 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 conjunto. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Mas antes disso, eu vou conferir. Então, eu tenho um 6 aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 elevado a 4 vezes. Então, tem 1, 2, 3, 4. Aqui também é 6. E aqui vai ser 10. E aqui vai ser... Não tem uma coisa errada. 1, 2, peraí. Tem
Tem primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Daqui é 10. Então, dividido por 5 vai ter 25. Por 25 é 5, por 5 é 5. Tá bom. Então, deixa aí. E aqui, 5 aqui. Então, a gente vai ter 6 ao quadrado, vezes 6 ao quadrado, vezes 6, vezes 10, vezes 5. Isso aqui é 30. Daí dá 300. E aí, aqui vai dar 36 vezes 36. E esse resultado dá... Deixa eu fazer a conta aqui. Dá 6, que dá 3, 18, 21, que dá 18, que vai 1. Dá 3, que dá 10, que dá 6, que dá 9, 2, 1, isso. E aí aqui era para dar só 100. Que eu fiz errado? Então, vou te dar uma olhadinha aqui, só vou conferir, tá bom? Então, ó, eu refiz aqui novamente, deu as mesmas coisas, só que eu juntei, tá? Ó, 2 vezes 3, 6, 1, 2 vezes 3, 6, 2, 2 vezes 3, 6, 3, 2 vezes 3, 6, 4. Então, é só 4, não 5, como eu tinha colocado aqui, ó. Tinha dado algumas... As junções que eu fiz aqui tinha dado errado. Os valores deu certo, mas na hora de juntar eu dei errado. Então, ficou aqui, ó. 6, aí o outro 6 aqui, o outro 6 aqui e o outro 6 aqui. Deu. Agora, esse 2 vezes o 5 aqui, ó, tá vendo? De baixo. Vai dar 10 e o 2 vezes o 5 aqui junto, 10. Ah, agora sim. Então, a gente sabe aqui, ó, que o 6 aqui, ó. A quarta é 36 vezes 36, que é 1.296, aí 0, 0, isso, 129.600. Fechou? Então, tá certinho. Então, aqui o nosso T, a fatoração dele vai ser... Olha lá agora. Agora sim eu vou juntar os parzinhos, tá? Vou botar aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aí, ó. 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui, 3 ao quadrado aqui, 3 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Tá bom? Aí, ó, só para relembrar, claro que se você já sabe, você já corta todo mundo, só fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Mas se você não sabe, olha só. Isso aqui a gente pode separar assim, ó. Todo mundo você separa. Isso aqui é uma parte que eu tô te mostrando da matemática básica que tem gente que esquece. A raiz quadrada, ela tem índice 2, não aparece, mas o índice é 2. Como o índice da potência aqui é 2 e o índice da raiz é 2, eu posso eliminar. Posso cortar, ó, todo mundo. Tá vendo? Então, aqui vai ficar T igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Então, T aqui vai ser 2 vezes 5 é 10. 10 vezes o 3 vai dar 30. E aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E fica 12 vezes 30. Então, T vai ser igual... Só arrumar aqui, que essa parte aqui, para não confundir, né? Esse aqui é o nosso rascunho. 12 vezes 30 é 360, ó. 12 vezes 3, 6, 3, com 0 ao lado, 360. Só que o tempo é em minutos, e ele pediu em horas, então agora a gente vai transformar isso aqui em horas. Então, 1 hora equivale a 60 minutos, x horas equivale a 360 minutos, certo? Se você verificar daqui para cá, multiplicou por 6. Então, daqui para cá também tem que multiplicar por 6. Então, vão ser 6 horas é igual a 360 minutos. Então, a resposta são 6 horas e esse é o D. Tá certo? Então, eu demorei mais um pouquinho para poder mostrar para vocês, ó. Chegou nessa situação aqui, tive que fazer a fatoração aqui do número. Aí, eu fiz errado aqui, daí refiz aqui, daí deu certinho. E aí, a gente achou o T igual a 360. Relembrei essa parte aqui de raízes, que vocês não lembravam.
Eu relembrei, por isso que ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5, daí 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5 vezes 3, 30, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 30, 360, beleza? E aí a gente achou, então, o tempo, que são 6 horas para deixar o tanque totalmente vazio. Ótimo! Exercício 1, pronto. Vamos fazer agora o exercício 2. A gente parece que é muito comprido, que é muita conta, não é. Mas é que tô fazendo passo a passo com vocês bem calminho, para que vocês comecem a criar a desenvoltura e o pensamento para começar a ter essa agilidade que vocês precisam ter. Vocês precisam buscar ter essa agilidade, tá? Muito bem. E, professora, mas aí daquilo lá que eu vou ter que fazer a fatoração. Gente, não tem culpa. Tem que fazer fatoração. Porque no vestibular não vai ter como você calcular isso aqui com raiz. Por isso que você começa a dividir por 2, e por 2, por 2. Como que aqui você sabe que ele é por 3? Porque 81, se você ver os critérios de multiplicidade, de múltiplos que tem, critérios de multiplicar aqui, ó, 8 mais 1 é 9, 9 mais 0 é 9, e 9 mais 0 é 9. Então, quando você soma os algarismos do número e você vê que é um múltiplo de 3, né, como 9, então ele vai ser divisível por 3. A mesma coisa aqui, 2 mais 7, 9. Daí 9 com 0 continua sendo 9, mesma coisa. Por isso, então assim você consegue fazer as duplas, né? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Para que você coloque aqui dentro, sai todo mundo então da raiz, fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5, que dá 360 minutos. Beleza? Então, finalizamos o exercício 1. Bora pro 2 aqui. No exercício 2, a função é f de x é igual a menos x quadrado mais 4 menos k ao quadrado. E ele tem um máximo positivo, então quer dizer que o a, como ele é menos 1, o a é negativo, realmente a função tem a concavidade voltada para baixo, e ele vai ter ponto máximo mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Ponto máximo. Tá aí. E a soma dos possíveis valores do real de K é... Então, ele quer saber qual que é a soma do K' mais o K duas linhas, porque como tá ao quadrado, vai ter duas respostas. Então, para isso acontecer, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos achar, então, o y do vértice aqui, né? Porque ele falou tem ponto máximo. Então, a gente vai trabalhar com esse valor aqui para a gente conseguir encontrar o nosso valor do K. Então, vamos lá? Então, o y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice vai ser menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4a. O y do vértice vai dar. O b ao quadrado é zero, porque não tem o b aqui. Eu tenho o a, que é menos 1, que é o coeficiente da frente do x ao quadrado, e eu tenho c, que é toda essa expressão aqui, 4 menos k ao quadrado. E isso tem que ser aqui dividido por a vezes menos 1. 4 vezes o a, né? Então, aqui vai ficar menos, o zero não vai aparecer mais, menos com menos fica mais, e 4 vezes 1, 4. Então, fica só o 4 que multiplica 4 menos k ao quadrado, dividido por menos 4. Daí, esse menos com esse menos, a gente pode cortar, fica tudo positivo. Então, vai ficar... Agora, esse 4 com esse 4 aqui, ó, a gente sabe que dá para eliminar. Dá para deixar como 1, né? 4 dividido por 4 dá 1 e aqui dá 1. Então, só sobra 4 menos k ao quadrado. E aí, com isso, você tem essa sua situaçãozinha aqui, e você sabe que ele tem o ponto máximo, então quer dizer que ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, esse valor é um ponto máximo que ele tem que dar um maior resultado de maior ou igual a 0, caso, né? Aqui, ó, para o ponto máximo. Tá certo?
Então, aqui agora você iguala a zero. K menos é igual a zero. Aí fica 4 é igual a K ao quadrado, que estava negativo, passou para o outro lado positivo. K ao quadrado é igual a 4. K é igual a mais ou menos raiz de 4. Então, os possíveis valores do K é mais ou menos 2. Tá certo? E aí, com isso, você tem que a soma deles é menos 2 e a outra, a raiz outra. Se um valor é 2 positivo e o outro é 2 negativo, então, 2 negativo com 2 positivo, a soma desses dois valores do K vai dar 0. A resposta é a C. Tá aí. Tá bom? Então, a gente achou aqui bem bonitinho. Tá certo? Muito bem. Você também poderia ter igualado isso aqui a 0, né? Só que eu preferi fazer pelo y do vértice, porque assim eu não considero o x, né? Eu só pego realmente o valor do k, porque daí aqui você trabalha só com os coeficientes da sua função quadrática. Ainda mais porque ele disse que o ponto é máximo, né? Então, com isso, a gente tem aí o que zera essa minha expressãozinha aqui, essa minha função aqui do vértice, né? Essa minha equação aqui que tá dando o y do vértice. Eu quiser é igual a zero. Eu achei, então, os possíveis valores que zero. Com isso, eu somei, que deu também zero. O resultado desses dois juntos deu zero também. Beleza? Exercício 3. Vamos lá. Na figura a seguir, tem um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, subtraindo a área do quadrado externo e as 4 áreas de triângulo. Feito isso, verifica-se que A é uma função de medida x. O valor mínimo de A é de... Então, a gente tem aqui, ó. Nossa, professora, eu nem entendi o enunciado. Vamos ler com calma, que daí você vai entender. Eu tenho certeza aqui. Ai, devia ter feito mais compridinho aqui, mas... tentar fazer aqui agora. Aí, vou apagar ali com corretivo. Só espera um pouquinho. Então, apaguei com corretivo aqui. Ele disse que essa medida daqui até aqui vale x. Ele disse que essa medida daqui até aqui vale x. Que essa medida daqui até aqui também vale x. E que essa medida daqui até aqui também vale x. E ele deu a informação que essa medida daqui até aqui é 8 menos o x. Então, o que você vê? Que você sabe que tudo isso aqui é 8. Por quê? Você pega tudo, que é 8, tira o x e você tem essa partezinha aqui. Então, observe, ó. Você tem tudo isso aqui vale 8, tá certo? E essa partezinha aqui, ó, vale x. Então, para você descobrir essa parte aqui, você faz o tudo, que é 8 menos esse aqui, que é x, e você tem só essa lateralzinha aqui. Vou até marcar com uma outra cor aqui para você ver que é essa alturinha do teu triângulo. Muito bem. O que ele quer? Ele quer uma área que seja calculada essa área que está aqui dentro. E como que ele vai calcular essa área aqui dentro? Ele vai calcular a área maior, que é a área total, que você sabe que tem medidas 8 por 8, certo? Menos 4 vezes a área de um triângulo, que é esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. São 4 triângulos, percebe? E todos eles têm altura o 8, que é tudo menos o x. Então, aqui, ó, é a alturinha dele. E a base é x. Então, como que eu calculo a área maior? Que é essa área toda aqui, ó. Que vale quanto? 8. Vezes 8. Então, a área maior é 8 vezes o 8 menos a área do triângulo, que é base, que é x, vezes a altura, que é 8 menos o x, dividido por 2. É assim calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Só que são quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, por isso que é 4. E ele até falou isso no enunciado. E ele quer que essa área seja em função do x, e ela realmente vai ficar. Então, a área vai ser o quadrado maior, que é
64, porque 8 vezes 8 dá 64, menos o 4 com o 2 aqui, eu posso dividir, que vai dar 2. Então, vai ficar 2, que multiplica 8x menos x quadrado. X vezes 8 e x vezes x. Tá aqui. Então, a área vai ser 64 menos. Agora, esse vezes esse. 16x. E esse aqui mais 2x quadrado. Então, a gente tem aqui a nossa funçãozinha da área. Aí, ele quer saber qual é o valor dessa área mínima. Se ele dissesse quais são as medidas de x, qual é a medida desse lado aqui mínimo, aí você faria o x do vértice. Mas como ele pediu a área mínima, então ele quer o y do vértice. Porque o x do vértice aqui vai dar as medidas mínimas. E o y do vértice, ele vai dar a própria área mínima. Entendeu? Então, é isso que a gente vai calcular. É menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. O y do vértice vai ser igual. O b é 16. Menos 16 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é 2. Vezes o c. O c é 64. Dividido por 4 vezes o a. O a é 2. Então, o y do vértice vai ser menos 16 vezes 16 é 256. Menos com menos mais. Então, fica 256 menos 64 vezes o 2 dá 128. 128 vezes o 4, de 2 vão 3, 8, 9, 10, 11, vai 1, 512. Dividido por 8. Então, o y do vértice, 512 menos 256, dá menos 256. Dividido por 8. Então, o y do vértice vai ser 256 dividido por 8. Eu acho que vai dar 32. Vamos ver. 3 dá 24, sobra 1. Isso, 32. Certinho. Então, a resposta do exercício é a letra D. 32 centímetros quadrados é a menor área que a gente pode ter pelo cálculo do y do vértice dessa nossa função, que representa a área desse quadrado que a gente deixou aqui achurado aqui, ó, de preto. Tá certo? Tá aí. Tá bom? Exercício 3 feito. Vamos fazer agora o exercício 4. Página 36, exercício 4. Usando uma unidade monetária conveniente, o lucro obtido com a venda de uma unidade de certo produto é isso. Então, o lucro por uma unidade, que eu vou botar lucro de 1, é igual a x menos o 10. Sendo x o preço de venda. Então, x representa o preço de venda. E 10 é o custo. Então, R$10 é o custo do produto. Tá bom? Muito bem. A quantidade vendida a cada mês depende do preço de venda, é aproximadamente igual a 70 menos x. Então, o preço de venda aqui, ó, é 70 menos o x. Nas condições dadas, o lucro mensal obtido com a venda do produto é aproximadamente uma função quadrática de x, cujo valor máximo na unidade monetária usada é... Então, olha aqui, ó, valer. Eu tenho lucro por uma única unidade. E eu tenho agora aqui, ó, a minha quantidade de venda, o preço da venda no mês, dependendo da quantidade aqui da venda, ó. A quantidade vendida cada mês depende do preço de venda e é aproximadamente 70 menos x. Então, o preço de venda é 70 menos x do mês. Então, para eu saber o lucro do mês, eu tenho que pegar o que eu ganho em uma peça, que é o lucro de uma peça, vezes o que eu vendo no mês. Então, a gente vai fazer 70 menos x vezes x menos 10. Com isso, eu vou ter o lucro do mês, que é o lucro de x, LX,
que agora é o lucro do mês e não só o lucro de uma peça, entendeu? Então, distribui aqui, 70 vezes x, 70x. 70 vezes o 10 menos 700. X vezes x menos x ao quadrado. E x vezes o 10 mais 10x. Acabou. Então, agora a gente soma os dois. 70 com 10, 80. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 80x menos 700. Então, essa é a minha função quadrática que representa o lucro mensal. Com isso, ele quer saber o valor máximo desse lucro, não de unidade, em reais, na unidade monetária usada, se for dólar, reais, o que for, mas ele quer saber o valor máximo desse lucro, então ele quer o y do vértice. Se ele dissesse o x, que é o preço de venda maior que poderia, aí seria esse x, que é o preço de venda, né, de uma unidade, e aqui é o preço de venda do mês. Só que ele não está pedindo isso, ele está pedindo o valor máximo que ele pode obter, então é o y do vértice, e não o x do vértice, ele quer o y do vértice, tá bom? Porque ele quer o valor máximo do lucro, ele não quer valor de unidade, valor do mês, né, do preço vendido, ele quer o valor máximo do lucro dele. Então, vamos lá. Então, a gente tem menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice vai ser menos b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. O y do vértice vai ser o 80 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 700, dividido por 4 vezes menos 1. O y do vértice vai ser igual 6400, menos com menos mais com menos menos, 2.800 aqui, porque 4 vezes 7 é 28, daí os dois zeros, e aqui menos 4, então menos com menos posso cortar, fica mais. Então, o y do vértice aqui vai ser 6.400 menos 2.800, eu acho que é 3.600, deixa eu só conferir aqui. Isso. Dividido por 4, então vai dar 900. Esse é o item C. Finalizado. Vamos agora fazer o exercício 5? Então, bora para o exercício 5. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria e essa pesquisa ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no ambiente dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, aqui, ó, onde o H é a hora que representa a hora do dia. Então, H é a hora do dia. Que isso, professora? 10 horas, 9 horas, 13 horas, 14 horas, 17 horas, entendeu? É a hora do dia. E a T é a temperatura em graus Celsius. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, esse número de bactérias é quando a temperatura é máxima. Temperatura máxima. Então, e ela tem uma temperatura máxima mesmo, porque tem o H ao quadrado tá negativo. Então, como o termo que está na frente da parte aqui, né, literal, tá ao quadrado, é menos 1, então A é menos, então ela tem um ponto máximo mesmo, não ponto mínimo. Tá certo? A é negativo, porque é menos 1, então com cavidade voltada para baixo é ponto máximo. Daí agora ele pede para você a maior temperatura e nesse momento ele deve retirar as bactérias da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, ele quer saber qual vai ser o maior número aqui, a temperatura máxima, para que vai dar o maior número de bactérias. Então,
Se eu quisesse saber qual a hora do dia em que a gente vai ter a maior quantidade, né, de temperatura, a hora máxima que dá a temperatura máxima, eu faria o x do vértice. Mas como ele está querendo a temperatura máxima e não a hora do dia, então é que ele quer o y do vértice. Entendeu? Então, vai ficar menos delta sobre 4A. Fica menos b ao quadrado menos 4AC dividido por 4A. O y do vértice é igual. O b aqui, ó, é 22. Então, fica 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85 dividido por 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ficar menos 22 ao quadrado é 484. 4 vezes 1 dá 4. E 85 vezes o 4 dá 20 vão 2, 340. Então, aqui vai dar menos 340 dividido por menos 4. Daí, menos com menos eu corto, fica mais. Então, vai dar 4, 1, dá 144 dividido por 4. Então, o y do vértice vai ser... Essa temperatura vai dar 40... Não, aqui dá 3, é isso. 3, que dá 2, sobra 1, que dá 2, que dá 4, que dá 6. 36 graus Celsius. Essa é a temperatura que vai dar máxima. E a temperatura máxima, que é 36 graus Celsius, ela tá entre 30 graus e 43 graus, que é considerada alta. E a opção que traz a alta é a D. Então, exercício 5, finalizado, ok? Aí, agora, o 6, 7, 8, 9, 10, a gente vai corrigir, mas vamos deixar para o outro vídeo, tá bom? Aí, vocês acessam o próximo link para ter os exercícios 6 ao 10 corrigido.